Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre um dos slogans velados dessa pandemia. Fique em casa. A educação a gente vê depois. Acontece que o depois finalmente chegou. Mais cedo nessa semana a gente repercutiu uma cena improvável. Estudantes de faculdades de elite aqui de São Paulo protestando para terem aula. Uma manifestação parecida ocorreu nas escadarias do tradicional Colégio Pedro II lá no Rio. Em ambos os casos, os alunos exigiam a volta das atividades presenciais imprescindíveis para um aprendizado de maior qualidade, segundo o consenso de especialistas em pedagogia e saúde mental. As consequências negativas causadas pelo isolamento social prolongado afetam a maioria dos estudantes e incluem dificuldades cognitivas, danos psicológicos e atraso curricular. Mas você já parou para pensar qual que é o efeito do lockdown na alfabetização? Já imaginou quantas crianças pobres do país foram prejudicadas pelo fechamento das escolas? Bom, essa não é mais uma questão de imaginação, mas de verificação. Uma nota técnica da organização Todos pela Educação, publicada nesta semana, chamou atenção para dados alarmantes obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. Os pesquisadores do Instituto perguntaram aos responsáveis por crianças de 6 e 7 anos se essas crianças sabiam ler e escrever. Comparando as respostas de 2020 e 2021 com os números pré-pandemia, apurou-se o que já era previsível, mas que não deixa de ser chocante. Durante os anos de fechamento das escolas, a alfabetização no país despencou. A cada ano de lockdown, 500 mil de crianças a mais deixaram de aprender os fundamentos da leitura e da escrita. Em 2019, na faixa etária de 6 e 7 anos, havia 1.400.000 crianças analfabetas no Brasil. Em 2021, eram 2.400.000, 1 milhão a mais. Isso representa um aumento de 66% no número de crianças de 6 e 7 anos de idade que não estão alfabetizadas. É de longe o pior resultado da última década. Mas fique em casa, ler e escrever, a gente vê depois. Obviamente, as crianças mais prejudicadas foram aquelas de famílias de baixa renda, dependentes do ensino público, cujo aprendizado ficou à mercê da irresponsabilidade de políticos e sindicatos oportunistas. Os dados mostram que entre as crianças mais pobres, aquelas que não sabiam ler e que não sabiam escrever, saltaram de 33% em 2019 para mais de 50% em 2021, depois de 2 anos de escola fechada ou semiaberta. Esse indicador também piorou no caso das crianças mais ricas, mas não chega nem a 20%, o que sinaliza um aprofundamento da desigualdade social. Mas fique em casa. A educação do pobre a gente vê depois. A nota técnica do Todos pela Educação destaca que, aspas, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o foco da ação pedagógica nos 2 primeiros anos do ensino fundamental deve ser a alfabetização e que a não alfabetização das crianças em idade adequada traz prejuízos imensos para suas aprendizagens futuras, o que também eleva os riscos de uma trajetória escolar marcada por reprovações, abandono e evasão escolar. Para essas milhões de crianças que ainda não aprenderam a ler e escrever, o dano pode ser permanente. E para o país também. Ou alguém aqui acha que uma massa de analfabetos e iletrados é condizente com a realidade do século XXI. Mas o mais inacreditável é que parte da imprensa noticiou esses dados tentando associá-los ao governo federal. E pior, sem estabelecer a relação óbvia de causa e efeito que precipitou essa situação. O retrocesso na educação brasileira e esse surto vergonhoso de analfabetismo não se devem à pandemia, mas à resposta das autoridades à pandemia. Desses políticos que impediram por meses, por bimestres, trimestres, semestres, as crianças de frequentarem as salas de aula desnecessariamente. Porque desde 2020 já havia informação suficiente para determinar que a volta às aulas presenciais não comprometia a saúde dos alunos nem acelerava a transmissão do vírus. Tanto que os países desenvolvidos, que efetivamente tratam a educação como uma atividade essencial, fizeram de tudo para manter as escolas abertas. Por aqui foi o contrário. Políticos, sindicatos, cientistas de YouTube, jornalistas militantes e a imprensa tradicional fizeram de tudo para manter as salas de aula vazias, do ensino fundamental às universidades. Isso transformou o Brasil no recordista do lockdown escolar. Mas emburreça em casa. A educação a gente vê depois. E a culpa a gente põe na pandemia, ou melhor, no governo federal. Afinal, é ano de eleição. No próximo bloco,
A gente sai do Brasil que está dando errado e vai para o Brasil que está dando certo, muito certo, e é referência mundial. Nós vamos falar sobre nova economia, sobre finanças descentralizadas e sobre um lançamento histórico na Bolsa de Valores aqui em São Paulo. A gente já volta. Boletim Coppola. Você que acompanha o Boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas, mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo, o QDFI11, que já está disponível na Bolsa e também no seu aplicativo de investimento. Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br/QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018? A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro. Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como o Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link aqui no descritivo desse vídeo. E vamos fazer da Gazeta do Povo o jornal mais lido também nas eleições de 2022. O que você pensa sobre Bitcoin? Você acha que as criptomoedas são um investimento inteligente? Bom, essa é a sua opinião e você tem todo o direito a ela. Mas contra fatos, não há argumentos. O Bitcoin superou o ouro. É o ativo que mais valorizou nos últimos 3 anos. E para comprar Bitcoin, eu uso a Coinext, marca premiada como a melhor exchange brasileira. Para investir em ativos digitais de maneira fácil e segura, abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para experimentar a plataforma. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/Caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Terça-feira, a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, foi palco de um marco histórico no universo dos investimentos. Pela primeira vez no mundo, um ETF de finanças descentralizadas, negociado sob o código QDFI11, foi listado em bolsa e está acessível para o investidor comum. As finanças descentralizadas são aquelas que não dependem de uma instituição, como um banco ou um governo, e são validadas por protocolos de blockchain, a tecnologia por trás do Bitcoin e das criptomoedas. A empresa por trás dessa inovação 100% nacional é a QR Asset, parceira aqui do Boletim Coppola. E hoje, mais cedo, eu tive a oportunidade de entrevistar o diretor de investimentos da QR para falar sobre criptoativos, sobre NFTs, sobre finanças descentralizadas e sobre os fundos de índice, os ETFs, que estão aí se popularizando entre os investidores brasileiros. Nós selecionamos alguns dos melhores momentos dessa conversa, mas o conteúdo completo você só encontra no canal Caio Coppola do YouTube. E para quem se interessar pelo ETF, mais informações estão disponíveis em qrasset.com.br/QDFI11. Vamos então a essa entrevista exclusiva, especialmente para os investidores que acompanham o Boletim Coppola. Boletim Coppola. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o diretor de investimento da QR Asset, Alexandre Ludolf. Engenheiro pela PUC-Rio e mestre em economia pela FGV, o Alexandre atua há 18 anos com gestão de fundos de investimento e startups, além de ser um entusiasta de ativos digitais, como não poderia deixar de ser. Alexandre, seja muito bem-vindo e parabéns aí pelo lançamento do novo fundo na Bolsa de Valores essa semana. A gente já vai falar disso, mas antes eu queria falar do mercado de cripto em geral, né? Porque a minha percepção como um neófito, né, nesse mundo, é de que esse é um mercado que antes era muito pulverizado e tal, e agora ele está se institucionalizando, se autorregulando, dá para falar até se formalizando, grandes gestoras entrando. Essa percepção está correta?
Tá correta, Caio. A gente vê muita coisa acontecendo no mercado, desde novos produtos, novas classes de ativo, alternativas de investimento que não são só comprar o token, ETFs, como a gente vem comentando. É incrível a quantidade de coisa que vem acontecendo. A gente da QR Capital temos vários negócios no mercado de cripto, uma tokenizadora, uma empresa de crédito, o Asset, empresa de mineração de cripto. E é incrível ver quão rápido está indo. Eu acho que tem no Brasil específico, antigamente a gente tinha corretoras não reguladas, um mercado Bitcoin, uma Foxbit, que são nomes até conhecidos. Mas hoje a gente vê que boa parte dos bancos estão investindo nisso e as gestoras independentes saíram na frente. Na QR a gente tem uma porção de fundos, né, desde fundos ativos, fundos passivos, e a gente vem provendo acesso a diversos perfis de investidores. No início, eram produtos mais voltados ao investidor qualificado, aquele público de mais alta renda. Mas com o advento dos ETFs e da regulação brasileira, que poucas pessoas sabem, foi das legislações que mais rápidas, mais dinâmicas. Depois do Canadá, o Brasil foi o segundo país desenvolvido, país investível, que permitiu ETFs. O QBTC11, nosso ETF de Bitcoin, foi o primeiro ETF monoativo da América Latina, e o QETH11 foi o primeiro ETF de Ethereum também da América Latina. E por acaso foram os dois ETFs de maior performance no ano passado. Que legal. Alexandre, aliás, só te interrompendo, porque a gente já vai falar dos ETFs, né, do Exchange Trade Funds, mas na hora que você estava falando, eu até uma curiosidade pessoal, porque você falou em token, e está muito na moda agora falar dos tais NFTs, né, que tem um pouco daquele conceito de infungibilidade, da coisa que é insubstituível e que é validada dessa forma. Vocês também atuam aí nessa área? O que você acha desse mercado? Tem muito artista entrando nisso, muitas celebridades. Conta um pouco pra gente. Não, perfeito. Diretamente no Asset a gente não atua, mas dentro da tokenizadora a gente trabalha bastante isso. Tem vários projetos em andamento e a tokenização é algo que permite a digitalização, o fracionamento de ativos, aumenta a eficiência. Por exemplo, se você vai comprar uma debenture, você tem toda a dificuldade de negociar uma debenture, mas um ativo mobiliário tokenizado, ele gera muito mais eficiência. Mas o token não fungível, as NFTs que você está falando, possivelmente são as coleções do CryptoPunk, do Bored Apes, as coleções que todo mundo, os artistas, colocaram aí na imagem de perfil. É difícil. Isso é uma forma de arte, não tem dúvida, e está muito valorizada. Pode não ser algo que eu pagaria, às vezes eu acho que está até um pouco exagerado, mas a arte é o reflexo da cultura do momento. Quem sou eu para falar o que estão valorizando? Eu acho que na época do Andy Warhol, o cara gostava de arte renascentista, podia não ver valor nenhum naquilo. Mas eu acho que as NFTs, mesmo os macaquinhos e os punks, eles ajudaram muito a trazer o público para esse mercado, trazer interesse para esse mercado. E por isso eu sou muito grato, porque a quantidade de pautas na mídia, a quantidade de interesse dos jornalistas de cobrir cripto como um todo, aumentou muito depois que a gente vê os Neymars, Justin Biebers e os vários outros rappers participando disso. Alexandre, agora falando especificamente, né, sobre o fundo, porque o QDFI11 é como se fosse um marco global, né, nos fundos de índice de finanças descentralizadas. Agora, para entender direito por que isso é tão pioneiro, inclusive do ponto de vista internacional, eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho os conceitos, né? Então, começando pelo ETF, né, pelo fundo de índice, como que você explicaria aí para o nosso público do que a gente está falando? Vamos lá, o ETFs, da sigla em inglês, de Exchange Traded Fund. Na verdade, nada mais é que são cotas de fundos, são negociadas na conveniência do seu home broker, da tela da bolsa. Por que isso é interessante? Porque você consegue acessar com muito pouco dinheiro para um produto para varejo, e essa é uma tendência global. O que os ETFs fizeram nos Estados Unidos, por exemplo, hoje ele representa boa parte dos investimentos. E esse fenômeno no Brasil ainda é incipiente, é um mercado ainda pequeno. A gente tem o BOVA11, talvez seja o mais conhecido, né, que replica o índice Bovespa, mas a gente tem acho que se não me engano são 60 outros ETFs, talvez um pouco mais, a maioria de bolsa, fundos temáticos de bolsa. A grande vantagem dos ETFs em relação a fundos, muitas vezes, são os custos.
ETFs são produtos financeiros que possuem custos mais racionais. Por se tratar de um fundo, uma estratégia passiva, que segue um índice, e consegue cobrar bem menos. Por exemplo, esse ETF que a gente está falando, o QDFI11, ele cobra 0,9% ao ano, sem nenhum outro tipo de custo escondido, sem taxa de performance. Só uma experiência pessoal já que eu já tive, um corretor, uma vez eu falei, inclusive era o BOVA11, falei, olha, eu estou interessado aqui e tal. Ele falou, olha, isso aqui está lastreado muito nos blue chips, por que você não compra, de repente, direto o ativo? É um pouco disso que você está falando? Ele tem uma taxa de administração menor, Caio, uma taxa de corretagem menor, sei lá. Caio, eu acho que o ser humano é uma maquininha que responde a sistema de incentivo. Tá, já boa resposta. E no mercado de assessoria de investimento, a gente tem o incentivo da pessoa, do assessor, de maximizar o lado dele. Então, geralmente, quando ele não indica um ETF, ele está indicando por conta da corretagem. Ele quer comprar e vender aquilo para você. Em geral, ele não está maximizando o seu lado. Tá. Eu acredito que para investimento mais longo, eu gosto das empresas grandes brasileiras, eu acho que elas vão prosperar, eu acredito na economia brasileira. Eu vou comprar a bolsa e vou carregar isso por algum tempo. E ETFs são os veículos mais eficientes para isso, mais baratos. Sem ter que se preocupar em rebalancear a carteira, se um índice saiu, se uma ação deixou de sair. O corretor ele quer fazer isso para você porque ele ganha corretagem em cima. Então, no caso de vocês, é um fundo de índice para a finança descentralizada, que é o segundo conceito, né, que o público tem que entender para sacar porque que isso é um marco global nos investimentos. Então, vamos lá. Finanças descentralizadas, o que isso significa? Deixa eu dar um passo anterior. Na verdade, vamos pensar em cripto como uma tecnologia que corta intermediários, através de confiança matemática. Sim. Esse seria o básico. A gente vê... Pior que é isso mesmo, né? Eu confio no algoritmo e por isso... Não preciso confiar no cartório, não preciso confiar no governo, não preciso confiar em ninguém, só na criptografia. Isso está viabilizando vários modelos de negócios que estão até tirando o mercado dos modelos tradicionais. Eu acho que o mercado de contratos inteligentes, que eu acho que é a grande infraestrutura no qual todos esses produtos de finanças descentralizadas, jogos em blockchain e muita coisa está acontecendo, tudo roda embaixo disso. Então, pensando na capacidade, o poder dos contratos inteligentes, a gente começou a construir muitas coisas que estão substituindo a forma que a gente joga videogame, a forma que a gente se relaciona, por exemplo, com uma pólice de seguro, se relaciona, por exemplo, que pega um empréstimo. E quando a gente vê essa tecnologia descentralizada substituindo produtos financeiros, essas aplicações descentralizadas, isso é o DeFi. Essa é a finança descentralizada, o Decentralized Finance. Eu acho isso incrível. Por quê? Pensa no Brasil, país do spread bancário. A gente tem aí lucros exorbitantes dos bancos, produtos financeiros que eram horríveis, né? Até antes da XP, da BTG Digital, das Ora, mas plataformas de investimento chegaram e democratizaram o acesso a produtos de maior qualidade. Eu entendo que esse fenômeno das fintechs, dos Nubanks, com cartões eficientes para todo mundo, ele está acontecendo agora em cripto. Seria um próximo passo. Eu gosto de ver isso como uma espécie de fintech 2.0. Na verdade, uma tecnologia mais eficiente, uma tecnologia de confiança, ela permite na verdade, é uma integração financeira, é uma bancarização. Qualquer pessoa que tem acesso à internet, ela pode participar desses protocolos. Pode pegar dinheiro, pode pegar reais emprestado, pode emprestar, pode trocar uma coisa para outra, eu posso ter um pedaço de uma corretora, eu posso oferecer liquidez em seguros, empréstimos. E isso que está acontecendo. Esse mercado de DeFi, ele é muito pequeno no universo de cripto, representa 5% de tudo que tem de cripto, dos 2 trilhões que a gente tem de dólares de cripto. E se você pensa no tamanho do mercado bancário global, seguros, corretoras, empréstimos, esses são mercados de trilhões de dólares. Então ainda está muito no início. Ou seja, agora é um momento para um early adopter, de repente, com inovação tecnológica, surfar aí uma onda legal que tende a crescer, né? Sim, o Brasil é o país das fintechs. Eu acho que, olha o que as fintechs fizeram no Brasil, vamos pensar numa Geru, numa Rebel de crédito pessoal, vamos pensar na própria Nubank, uma própria Stone, né, de meio de pagamento. Deu muita penetração, né, deu muita inclusão. Aliás, você tinha falado na figura do investidor. Eu acho que uma das principais preocupações do investidor em criptoativos, né, criptomoedas em especial, é com volatilidade de mercado. Em que medida que um fundo ETF de finanças descentralizadas endereça essa preocupação do investidor?
Eu acho que é aquela premissa básica de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim. É uma carteira diversificada, é uma carteira que vai sendo rebalanceada ao longo do tempo. Então, mesmo que um projeto ali possa não prosperar, possa perder relevância, possa ser substituído, o índice, a cesta, ela vai se rebalanceando e vai buscando os projetos que estão ganhando maior dimensão, maior penetração no mercado. Então, para esses mercados inovadores, mercados que eu acredito vão ser perenes, vão ser grandes, eu acredito que essa estratégia de cesta é a mais indicada. Ainda mais para o investidor que não está a fim de ficar pensando como o seu corretor, perguntando para o corretor o que eu compro, o que eu vendo, é hora de vender, é hora de comprar. O índice que esse fundo segue é um índice feito em conjunto com a Bloomberg, tradicional, empresa do mercado financeiro, e eu acredito que ele tem muita seriedade na forma, nos critérios de seleção e nas regras de inclusão. É muito difícil ele estar envolvido em algum projeto fraudulento, isso não pode acontecer. Sim. São todos projetos regulados, projetos negociados em corretoras sérias. Então, acho que a segurança para o investidor é muito grande e a conveniência de estar apostando que essa tecnologia de finanças descentralizadas vai ser grande e vai ser relevante. Você falou, inclusive eu queria só te interromper, porque você falou inovação e um feeling, uma aposta, né, do investidor, essa tecnologia vai ser grande, ela vai ser relevante. Então a gente tem os criptoativos, aí depois você vai para a finança descentralizada. Como que isso conversa com essa tendência que a gente, né, ouve falar da Web3? A gente vive na Web2, né? Qual que é a integração de uma coisa com a outra? Não, perfeito. Eu acho que a provocação que, quando a gente fala disso, que tem que ser feita é: e se você pudesse comprar um pedacinho da internet lá no início, na década de 80? Hoje em dia, essa Web3, além de ser uma internet read and write, é uma internet que você lê, escreve e pode possuir um pedacinho dela, pode participar. E aí você pode escolher. Imagina na corrida do ouro. Eu posso ser um vendedor de picareta, trabalhar na infraestrutura, eu posso trabalhar na mineração. E cripto é isso. Eu quero estar na aplicação descentralizada. Eu quero estar num projeto específico de empréstimo. Eu posso estar ali. Ou não, eu posso estar ali embaixo na infraestrutura, por exemplo, no Bitcoin, ou, por exemplo, numa plataforma de contratos inteligentes como o Ethereum. Eu acho que esse é a grande transformação dessa nova internet que está sendo criada. Ainda está pequeno. Ainda é muito pequeno comparado ao que foi toda a internet. Mas quando a gente olha o potencial dessa tecnologia, eu acho que ela vai transformar todas as indústrias. É como se a gente estivesse adotando uma tecnologia ainda bebê, né, e apostando no retorno que ela vai ter daqui para frente. Não, né? Perfeito. Eu acho, o que é apostar na tecnologia bebê? É essa indústria toda de venture capital. Que é o que todo mundo falava também, né, Alexandre? Lá atrás, poxa, queria ter pegado esse bonde, né, da criptomoeda e tal. Tem muito esse papo, né? Sim, mas ainda está no início. Sim. Eu acho que antigamente, pensa 10 anos atrás, era uma tecnologia muito inicial. Não tinha toda essa... O Bitcoin tem 13 anos de história. Eu não conheço outro programa de computador que funciona há 13 anos sem nenhum tipo de falha grave. Definitivamente não é o meu Windows lá com as telas azuis dele. Mas o que eu acredito muito é que ainda é muito pequeno. Às vezes as pessoas pensam só no preço do Bitcoin. Mas quantas pessoas você realmente conhece que tem tokens, que participam, que tem ETF de cripto? Ainda é muito pequeno. É que tem a própria wallet, né? Realmente. Mas ainda assim, o que a gente viu de amadurecimento nesse mercado foram soluções agora que estão atingindo todas as verticais da indústria. A gente tem soluções na parte de streaming de música, a gente tem streaming de vídeo, supostamente substituindo o YouTube. Você tem browsers que tem programa de publicidade que você ganha para receber. E essa ideia de você poder monetizar o que era antes monetizável e desintermediar, isso vai penetrar todas as indústrias. E a gente escolheu DeFi no Brasil exatamente, porque o Brasil é um país onde existe muito spread bancário, as pessoas não gostam de produtos financeiros, os bancos ganham muito dinheiro. E a ideia de produtos justos, produtos transparentes, onde um não pode mentir para o outro, as taxas são claras. Sim. Eu acho que isso realmente é a ideia da Fintech 2.0, onde esses produtos eles são agnósticos, eles não ligam para quem você é, são inclusivos. Eu gostei dessa expressão, produtos agnósticos. Não se importam com o dono, né? Eu acho que a ideia do protocolo, essa hierarquia, a verdade
O que manda ali é o código. Sim. Ele não olha para você, beleza, você tem que depositar garantia, tudo em cripto. Mas ainda assim, apesar de ser um pouco difícil para o usuário normal participar do ecossistema de cripto diretamente, comprar um token na corretora, trocar reais por token, trocar de wallet, o ecossistema não é user-friendly, não é amigável. A experiência do usuário ainda é muito ruim. Mas a grande aposta dos próximos anos é que essa experiência vai melhorar muito. Sim. E que a cripto vai ser o back-end, vai trabalhar por trás das cortinas. Você não vai nem saber direito o que está acontecendo quando você usa o seu aplicativo do celular. Experiência de usuário da fintech com back-end de cripto. Eu acho que esse é muito o futuro. Oh, super legal. Então, Alexandre Ludolf, muito obrigado aí pela sua presença aqui no Boletim Coppola. Parabéns aí mais uma vez pela estreia bem sucedida do fundo QDFI 11, né? É isso, correto, né? É isso. Tá certo. Como que as pessoas podem ter acesso a esse fundo? Se elas se interessarem, quiserem dar uma olhada, como que funciona? Não, acho que no nosso site a gente tem boa parte das informações, composição da carteira, material de divulgação. Tá. Tem muito, o site da QRAsset.com.br, mas acho que o caminho mais fácil são nas nossas redes sociais, principalmente o Twitter e o Instagram. Tá ótimo. Bom, e quem se interessar também, a gente vai deixar então exatamente esse link que você falou, que é QRAsset.com.br/QDFI11. Eu vou deixar o link no descritivo também do vídeo aqui no YouTube. Um abraço e bons investimentos aí para vocês e para nós aqui também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Caio. Valeu. Realização Jovem Pan News.